Você conhece o seu chamado? Tem clareza, convicção a respeito dele? Normalmente, nós associamos a expressão chamado meramente a um convite ao serviço, mas eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje que é algo muito mais relacionado ao chamado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, o apóstolo Paulo diz à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E eu gosto dessa expressão e vamos dar uma atenção a essa expressão, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, essa declaração, esse chamado para ser santo, deixa claro que o ministério não se resume somente a realizar a tarefa, o trabalho, o serviço que o Senhor nos vocacionou, nos chamou para fazer. O ministério não se trata somente do aperfeiçoamento das habilidades, da performance. O ministério não é um negócio somente a ser tocado com essas habilidades ou necessariamente o serviço a ser feito, mas, de acordo com as Escrituras, é fundamentado no exemplo, no caráter, é fundamentado nessa verdade de que antes de fazer qualquer coisa para o Senhor, somos por Ele chamados para ser santos. Ao olhar para a Escritura, você vê uma relação entre o ministério e a santidade. Lá atrás, no sumo sacerdote Arão já tinha um padrão divino estabelecido. Em Êxodo capítulo 28, dos versos 36 a 38, o texto diz claramente que deveria ser feita uma lâmina de ouro puro, gravada à maneira de sinetes com gravuras de escrito santidade ao Senhor. O texto diz: atalás como um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve as iniquidades concernentes às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas e em todas as suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Então, você percebe como um sinal de comprometimento de que ele era um sacerdote separado ao Senhor, uma espécie de mini outdoor, santidade ao Senhor. No Novo Testamento também encontramos a mesma relação e padrão estabelecido no Antigo Testamento. 2 Timóteo capítulo 2, versos 15 em diante, Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. E a necessidade para aquele que está no ministério não ter do que se envergonhar. Lá na frente, essa leitura, o texto vai até o verso 22 e um pouco mais adiante ele diz: pois assim mesmo se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. No contexto, ele está mencionando Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, pervertendo a fé de alguns. E então, ele associa santificado a útil ao seu possuidor. E o fato de que para se estar no ministério é requerido mais do que habilidades, envolve integridade, caráter e honra. Você há de concordar comigo quantos danos, quantos males têm sido causados ao corpo de Cristo devido à imoralidade entre os líderes. Tais incidentes endurecem o coração dos incrédulos, desiludem crentes jovens, novos convertidos, são altamente perturbadores e desmoralizantes. Devido ao rastro da imoralidade, se tem uma coleção de vidas devastadas, cônjuges traídos, crianças confusas. A tecnologia moderna tem contribuído para uma nova categoria de problemas morais, tais como pornografia na internet, paqueras por mensagens de textos e por redes sociais. A Bíblia é clara no que diz respeito ao ministro, aquele que está no ministério, a pureza e a santidade. Se isso é requerido de todo crente, que dirá dos ministros? Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, torna-te um padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ele diz a Timóteo: Timóteo, você tem que ser um padrão na pureza. 1 Timóteo 5, 1 e 2, Paulo diz: não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como pai a moços, como a irmãos, moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. E a Bíblia deixa claro que as moças, elas precisam ser tratadas com toda pureza. Em 1 Timóteo 3:2 ele diz que ao presbítero, ao bispo, aquele que deseja o episcopato, é indispensável que ele seja esposo de uma só mulher.
um pastor, um líder, aquele que está no ministério, não apenas não deve ter casos de adultérios, como também ele não deve ser um paquerador, um mulherengo, e isso inclui apegos emocionais inadequados, tipos de comunicação inapropriados, relações sexuais, físicas inapropriadas. E na ênfase maior que eu quero dar, na essência daquilo que eu quero compartilhar com você, passos para manter a integridade moral. Alguns passos que, se observarmos, vamos manter a nossa integridade moral, não comprometendo o exemplo que Deus requer de nós que estamos no ministério. O primeiro deles é: tome uma decisão de qualidade. Não espere ser achado em um lugar de tentação para decidir o curso de ação. Evite, né, fatores precipitantes. Antes mesmo de ser tentado, evite fatores precipitantes que vai, obviamente, protegê-lo de entrar nesse lugar de tentação. Número 2, reconheça uma possível vulnerabilidade. Um provável candidato à falha moral é aquela pessoa que se considera invencível contra a tentação e que pensa de forma ingênua ou talvez até arrogante: isso jamais vai acontecer comigo. E a Bíblia traz avisos, advertências. 1 Coríntios 10, verso 12, a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Provérbios 16, verso 18, nós conhecemos bem: a soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a queda. Então, número 2, reconheça uma possível vulnerabilidade. Número 3, lembre-se das consequências dolorosas da imoralidade. As consequências que a imoralidade pode trazer para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Em Provérbios capítulo 6, versos 32 e 33, a Bíblia diz: o que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. A NVT traduziu esse texto dizendo que a sua vergonha nunca se apartará ou se apagará. Eu estive lendo recentemente um livro chamado Qualificados, de Tony Cook, um mestre das escrituras, um autor americano. E ele, nesse livro, ele traz uma seção intitulada Assassinos de Ministérios. Você precisa vencer as garotas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir esse livro. E ele traz uma lista que um ministro desenvolveu. Ele não menciona quem é esse ministro, mas ele coloca essa lista e ele diz que esse ministro desenvolveu essa lista, deixando-a como um lembrete todas as vezes que se sentia vulnerável à falha moral. Ele, nessa lista, disse: se eu pecar, eu vou trazer angústia ao Senhor que me redimiu. Eu vou arrastar o nome do Senhor, o nome sagrado do Senhor, para a lama. Um dia eu vou ter que olhar para Jesus, o justo juiz, face a face, e prestar contas das minhas ações. Se eu pecar, eu vou seguir os passos daqueles cuja imoralidade confiscou e aleijou seus ministérios, e pensar nisso me faz tremer. Ao pecar, eu vou infligir mágoa indescritível na minha esposa, vou perder o respeito e a confiança da minha esposa, vou machucar meus filhos. Ao pecar, eu vou destruir meu exemplo e credibilidade com os meus filhos, anular todos os meus esforços e de ensiná-los a obedecer a Deus. Como eu vou obedecer a alguém que traiu a gente, que traiu a mamãe? Se a minha cegueira continuasse, eu fosse incapaz de, de, de ah, de dar um basta, um fim no erro, eu talvez perderia minha esposa e meus filhos para sempre. Vou formar memórias e flashbacks que poderiam assolar minha intimidade com minha esposa. Ao pecar, eu vou perder anos de treinamento ministerial e de experiências de um longo tempo, e talvez de forma permanente. Vou amontoar julgamentos e dificuldades sem fim sobre a pessoa com quem cometi adultério, vou machucar os seguintes pastores e anciãos. E aí ele coloca entre parênteses em nome dessas pessoas. Então pense, pessoas que investiram, pessoas que acreditaram, que deram oportunidade, trazer vergonha, entristecer essas pessoas. Então ele coloca essa lista como um lembrete. Ele termina com uma citação. Ele diz: o pecado levará você além de onde você pretende ir.
o manterá mais longe do que você pretende ficar e lhe custará mais do que você pretende pagar. Então, pense nas consequências dolorosas da imoralidade. Número 4, reconheça que uma falha moral não começa com um ato físico do adultério. Seja consciente e evite fatores precipitantes. Líderes espirituais, pastores, geralmente proporcionam grande conforto às pessoas machucadas. Isso pode criar ligações emocionais, mesmo que as intenções inicialmente não sejam essas. Então, o adultério não começa com um ato físico, ele começa com camaradagem emocional, flerte, desejos não fiscalizados, raciocinando, justificando limites. Então, evite esses fatores e você precisamos ser brutalmente honestos conosco mesmo se estamos sentindo atração inapropriada por uma pessoa que não é o nosso cônjuge, pensando sobre uma pessoa, esperando receber telefonemas, criando formas e maneiras de interagir com essa pessoa, comunicando ou encontrando com pessoas fora, né, do horário, de lugares apropriados, fora da rotina, pensando, se comunicando com aquela pessoa que você não quer que a sua esposa ou marido não saiba, talvez conduzindo essa pessoa, dirigindo a uma posição para ter um pouco mais de interação com essa pessoa. Pense e seja brutalmente honesto com você mesmo. Número 5, preste contas. Tenha bons amigos, né, com os quais você pode, se você está nessa área, nesse campo de tentação, que você pode se abrir, que você pode conversar, que vai ser um apoio para você nessa questão específica, para que você não caia no erro, não caia nesse lugar, não entre nesse lugar de adultério. E por último, sexto e último, tenha temor. A Bíblia deixa claro que devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. 1 Pedro 1,17 diz que devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. E o temor vai nos guardar, nos proteger para não entrarmos nesse terreno de pecado deliberado e intencional. Saiba que a ajuda vem antes da queda. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, o apóstolo Paulo diz que o Senhor não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. Junto com a tentação, ele vai prover livramento de sorte que possamos suportá-la. Espero que você tenha sido abençoado. Espero mesmo que seu coração receba com alegria essa palavra. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que temos feito. Um grande abraço, Deus te abençoe.